Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, os tempos atuais são difíceis, desafiadores, mas também abertos a inovações e novos sonhos, tanto para a família humana global, como para a Igreja e a sua missão. Exemplo disto é esta Assembleia Eclesial do CELAM que estamos realizando. Podem inspirar-nos hoje palavras do Papa Francisco na homilia da missa que ele celebrou logo após a sua eleição com os cardeais do conclave. Trata-se das palavras caminho e caminhar. A Igreja não pode ficar sentada em casa, confiando na segurança dos muros que construiu para se preservar. É preciso derrubar os muros e construir pontes para sair. A Igreja em saída, como se diz. E ir ao encontro dos povos, das comunidades e das pessoas. Ao encontro de todos, mas especialmente ao encontro das periferias geográficas e existenciais, para escutá-las e com elas construir novos caminhos. Sim, novos caminhos. Para a missão da Igreja no mundo de hoje, esses novos caminhos serão caminhos eclesiais, caminhos sinodais. Aliás, a palavra sínodo significa um caminho feito juntos. Esses caminhos foram praticados já na Igreja primitiva, em que, à luz do Espírito Santo, as comunidades inteiras, pastores e leigos, participavam na construção do caminho. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos se diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a Igreja, e decidimos, o Espírito Santo e nós. E nos tempos modernos, foi o Concílio Vaticano II que renovou esta eclesiologia, a renovou, com o conceito de Igreja Povo de Deus. Esse conceito, sabemos, se baseia na doutrina do sensus fidei, o sentido da fé, o sensus fidelium, o sentido dos fiéis, significando com isso que todos os cristãos, pastores, religiosos e leigos, pela fé e o batismo, recebem do Espírito Santo esta qualificação do sensus fidei. Ou seja, o simples cristão não bispo também tem o faro para ajudar a identificar o rumo a seguir para viver autenticamente o Evangelho hoje e para anunciá-lo hoje. Portanto, cada cristão também tem esse faro e deve poder ajudar a Igreja. Assim se superava a concepção de uma igreja piramidal, em que a hierarquia dos pastores é quem dirige e os demais fiéis apenas obedecem. O Papa Francisco retoma essa doutrina do Vaticano II e resgata, em forma inovadora, a prática do caminhar juntos, essa prática da então chamada sinodalidade, na construção dos rumos da Igreja hoje e no futuro, dando a este caminhar juntos o nome de eclesial. Uma instituição eclesial significa, portanto,
uma instituição pastoral e missionária constituída não somente de bispos, mas também de representantes das demais categorias do povo de Deus. E assim chegamos à nossa Assembleia Eclesial do Ceilã, composta não somente de bispos, mas também de representantes das demais categorias do povo de Deus na América Latina e Caribe. Contudo, na caminhada para chegarmos a esta Assembleia Eclesial, houve um longo processo, iluminado pelo Espírito Santo, e que vale a pena recordar. E esse processo iniciou com a prática de uma igreja em saída, que derrubou muros e construiu pontes para ir ao encontro de todos, mas especialmente dos mais sofridos e pobres das periferias geográficas e existenciais da Panamazônia, com o objetivo de escutar, e então, com eles, construir novos caminhos. O Papa Francisco, no início de seu pontificado, esteve no Rio de Janeiro, como todos lembramos, na Jornada Mundial da Juventude, em 2013. E ali, em seu discurso aos bispos brasileiros, ele disse: a Amazônia é teste decisivo, banco de prova para a Igreja e para a sociedade brasileira. A Igreja está na Amazônia não como aqueles que têm as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo que puderam. Não. A Igreja, desde o início, a Igreja está presente na Amazônia, com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos, e lá continua presente e determinante no futuro daquela área. Mas gostaria, diz o Papa, de acrescentar que deveria ser mais incentivada e relançada a obra da Igreja, ali na Amazônia, para consolidar os resultados no campo da formação de um clero autóctone e consolidar, por assim dizer, o rosto amazônico da Igreja. E sobre isso, dizia o Papa, por favor, peço para serem corajosos, para serem ousados. Ora, esse impulso do Papa foi decisivo para o que viria daí para frente. Um processo se pôs em marcha, através de diversas iniciativas e projetos de reunir a Igreja da Panamazônia num tal caminhar juntos. Contudo, o projeto de unir as igrejas particulares, dioceses, vicariatos, prelazias da Amazônia latino-americana, a Panamazônia, portanto, já estava em evolução há mais tempo. Pensava-se em reuni-las todas, essas igrejas, em rede, reuni-las em rede, para que não se sentissem isoladas em seus esforços de evangelizar o seu respectivo território. Situação agravada pela solidão da floresta e à beira dos rios, bem como pela enorme quantidade e diversidade de cultura dos povos originários, os indígenas. Os impulsos vinham principalmente de 3 pontos: a Caritas do Equador, com Maurício Lopes, depois o Departamento de Justiça e Solidariedade, o DEJUSOL, do Ceilã, com seu então presidente, Monsenhor Pedro Barreto, hoje cardeal, e a Comissão Episcopal para a Amazônia, a cuja frente estava eu desde 2011, da CNBB.
Essa comissão brasileira começou a visitar sistematicamente, uma por uma, as circunscrições eclesiásticas da Amazônia brasileira, começando por aquelas da floresta. Porém, 3 grandes reuniões foram também decisivas para encaminhar o processo. A reunião da Rede Amazônica da Caritas do Equador, em Puyo, Equador, em abril de 2013. A reunião do DEJUSOL do CELAM e CELAC para propor a criação da possível rede panamazônica, feito em Lima, essa reunião em Lima, Peru, em julho de 2013. E a terceira, a reunião da Comissão Episcopal para a Amazônia Brasileira, com a participação do DEJUSOL e do CELAC, em Manaus, no Brasil, em outubro de 2013. E assim se chegou, finalmente, à criação da REPAM, Rede Eclesial Panamazônica, em 12 de setembro de 2014, numa reunião em Brasília, da qual participaram e assinaram juntos como cofundadores não somente DEJUSOL, CELAC e Comissão Episcopal para a Amazônia Brasileira da CNBB, mas também a CLAR, a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosas e Religiosos. Todos eles, esses 4, assinaram a fundação da REPAM. Foi certamente um momento histórico da Igreja na Panamazônia. Este fundo histórico é que nos fez chegar a este novo momento de estarmos realizando agora não uma 6ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, mas por orientação do Papa Francisco, estamos realizando sim uma Assembleia Eclesial do CELAM, em que não participam e decidem apenas os bispos, mas todo o povo de Deus, segundo o Concílio Vaticano II. E dentro desse percurso, o período mais recente nos trouxe também a CEAMA, a Conferência Eclesial da Amazônia, que recebeu do Papa, como sabemos, a sua aprovação canônica, agora no dia 9 de outubro passado. Eu percebo, a partir daí, a CEAMA como aquele ponto firme. A CEAMA, a aprovação canônica do Papa, da CEAMA, a CEAMA se tornou aquele ponto firme, irreversível, não apenas para a missão da Igreja na Panamazônia, mas para a Igreja Universal Global. Ou seja, o Papa pode agora também constituir conferências eclesiais em qualquer outra parte da Igreja no mundo. É um avanço extraordinário. E para terminar, quero finalmente confirmar que a CEAMA deve e quer participar plenamente desta nova fase da Igreja na América Latina e Caribe, em termos de uma igreja sinodal, que se alimenta das grandes propostas de Aparecida e do Vaticano II. Obrigado pela atenção.